né, de muito descanso, para não dizer o contrário, né? Tempo de bastante atividades ali em Aracruz, no estado do Espírito Santo, trabalhando, servindo a nossa denominação do encontro na reunião extraordinária do Supremo Concílio da Igreja. É bom voltar para as nossas casas, né? Para nossas duas casas, a casa da família do sangue e da família da fé. Bom estar de volta. Mas também não posso deixar de trazer o abraço da igreja do Anil, onde eu estive pela manhã. Nossa filha mais velha, nossa filha primogênita. Estive lá pregando na comemoração dos 20 anos da igreja. Eles estão comemorando ao longo desse mês. E 2 pastores da igreja estão lá pregando. Eu e o reverendo Tiago também, não é? Então eles mandaram um abraço carinhoso para nós, né? Para a nossa igreja. Então eu sou portador desse abraço também. E, bom, nossa série, como você já tem visto pela vinheta que a gente tem sempre passado, tem essa temática ajustando a conexão, a espiritualidade cristã na prática. Para muitas pessoas que consideram que essa história de espiritualidade é uma coisa meio teórica, meio etérea, meio para monge que se fecha no convento e fica lá exercitando a oração. Ou então, às vezes, até se pensa em espiritualidade cristã quase como uma espiritualidade oriental, né? Aquela coisa meio esotérica, de ficar o tempo todo em silêncio. Mas a espiritualidade cristã é algo muito prático. E nós precisamos resgatar os aspectos práticos da nossa vida com Deus. A nossa vida cristã, ela tende a ser muito superficial, porque nós não conseguimos, temos grande dificuldade em perceber que as coisas que as Escrituras trazem para nós praticarmos não são coisas do campo apenas do espírito, vamos dizer assim, né? Não é apenas de um campo desconectado com a realidade concreta da nossa vida. Não é. É algo muito ligado à nossa vida prática. Na verdade, para nós que somos cristãos, que cremos nas Escrituras, que cremos em Jesus Cristo, no Deus Criador e no Espírito Santo, é alimento para a nossa vida. É energia para nossa, não só para o nosso espírito, mas energia para o nosso próprio corpo. Porque, afinal de contas, através do que você vive a sua espiritualidade? Qual é o veículo que você tem para exercitar a sua espiritualidade? É o seu corpo. É o seu corpo. A ideia de que a espiritualidade é exercitada num campo não físico é uma ideia estranha à Bíblia. Lembra-se que Paulo diz assim para os romanos, lá em Romanos 12, ele diz: vocês precisam apresentar a Deus, entregar a Deus os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E é através dos seus corpos que vocês prestam culto racional. Então o culto, a adoração, a nossa vida com Deus, ela é exercitada através do nosso ser integral. Então existem coisas que a Bíblia nos ensina, nos direciona, nos instrui a praticar. Por isso a temática espiritualidade cristã na prática, no dia a dia, dentro do relógio, dentro das nossas atividades, da nossa agenda, na vida prática. Mas como nós sempre fazemos, eu falei hoje pela manhã isso lá no Anil, falei que essa é uma prática que a gente tem experimentado aqui. Sempre no momento em que a gente vai abrir as Escrituras e vai compartilhar, nós temos um tempo nosso de oração, não é? Um tempo de curvarmos a nossa mente, curvarmos a nossa cabeça, fecharmos os nossos olhos e pedirmos para Deus, individualmente, que Ele nos ajude a escutá-lo. Que Ele nos ajude a estabelecer uma boa conexão com Ele. Então eu quero pedir isso, irmão, irmã, tome alguns instantes para a sua oração pessoal. Fale com Deus, do seu coração, para comprovar que prática espiritual é algo que se faz com o corpo. Orar em silêncio é falar dentro do seu cérebro. Então é parte do seu corpo.
Então, tome esse tempo de oração silenciosa e peça ao Senhor que nos permita, deixa eu te pedir isso, posso te pedir para ampliar um pouquinho a sua oração? Peça ao Senhor que nos permita ouvir a sua voz, que nos ajude a ouvir a sua voz. Peça por você, mas peça pelos seus irmãos que estão à sua volta, para quem você nem olhou ainda, hein? Então pode olhar à sua volta, os rostos que estão querendo a sua oração, querendo a sua intercessão. É gente como você, como eu, né? Bando de pecadores aqui, pecadoras, né? Como nós somos essa turma de pecadores que precisamos da direção do Espírito Santo. Então, faça isso, curve sua cabeça, interceda por você, por nós, e se tiver um espaçozinho, ore pelo pregador também, por favor. Eu pedi pelo Samuel que estivesse orando por nós, intercedendo ao Senhor pela igreja. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, reunidos como igreja, Senhor, para te cultuar. A exemplo, Senhor, daquilo que temos como propósito, Senhor, em cada dia, cada momento. Reconhecendo, Senhor, a tua ação nas nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que tu tens feito por nós, o cuidado, Senhor, que tu tens tido, a direção, Senhor, que tu tens nos dado, o crescimento, Senhor, que tu tens concedido a cada um de nós, a cada dia, nas experiências que passamos, não só aquelas, Senhor, que nós sentimos, Senhor, que conseguimos vitórias, Senhor, dentro dos nossos projetos, que na verdade são os teus projetos para a nossa vida, Senhor, mas naqueles momentos também que enfrentamos dificuldades, Senhor, e que percebemos a tua presença nos sustentando, nos dirigindo, nos fortalecendo, Senhor. Agora, Senhor, nessa hora que colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante de ti e que nos preparamos, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, nós queremos te suplicar, Senhor, que tu sejas com cada um de nós, Senhor. Que tu nos prepare, Senhor, para que possamos ser receptivos, Senhor, à tua voz, à tua palavra, à tua direção. Senhor, a começar, Senhor, pelo reverendo Alex, Senhor. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. E que ele fale, Senhor, a partir da, Senhor, da tua direção, Senhor. E que nós possamos também, Senhor, estar com os nossos corações, mentes e ouvidos abertos, Senhor, à tua voz, ao teu querer. A fim de que não só possamos compreender a tua palavra, Senhor, mas, sobretudo, colocá-la em prática, Senhor, cada dia, em cada momento. Não só, Senhor, para que nós possamos gozar, Senhor, dessa bênção, mas que possamos também partilhá-la, Senhor, com muitos e muitos, Senhor, com todos aqueles, Senhor, que se colocam diante de nós, Senhor. Que nós possamos estar levando, Senhor, a tua palavra, Senhor, e que ao levar essa palavra também possamos dar um testemunho verdadeiro, fiel e efetivo daquilo que tu tens feito, Senhor, a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esses momentos que temos passado aqui, Senhor. Obrigado também pela oportunidade, Senhor, de recebermos a tua palavra como um alimento espiritual, Senhor, como suporte fundamental para as nossas vidas, Senhor. E obrigado, Senhor, porque também temos a oportunidade, Senhor, de sairmos aqui, continuarmos a te cultuar, Senhor, permanecendo sempre em conexão contigo, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, e recebe também, o Senhor, o nosso louvor, porque tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, Senhor, e continua conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Samuel. Irmãos e irmãs, como o nosso tema é a espiritualidade cristã na prática, como já aconteceu nas duas primeiras mensagens, saiba que ao término dessa mensagem nós teremos um desafio para a semana. Algo para colocarmos em prática na nossa caminhada espiritual desta semana. E quero lembrar você que os desafios não são eliminatórios, ou seja, não são para ser eliminados, não são só para aquela semana, mas são cumulativos. Porque a ideia é a gente desenvolver hábitos, bons hábitos para o nosso crescimento espiritual. Precisamos desenvolver bons hábitos. Pois bem,
No primeiro domingo desse mês, quando nós iniciamos essa série, compartilhei com vocês um texto que reflete, que descreve o porquê da escolha dos pastores de fazermos essa série para vocês. Então, para que a sua memória fique bem alerta, eu queria que a gente visse de novo esse texto, um breve texto, pequeno, porque creio que ele reflete uma coisa que a gente tem um pouquinho de vergonha de admitir, de que a nossa prática espiritual tem sido muito frágil, tem sido muito incompleta, tem faltado muito para caminharmos no Evangelho como o Senhor quer. Então, a ideia desse texto foi tentar colocar por escrito aquilo que muitos corações têm sentido, né? Nossa alma está sedenta por experimentar a presença viva do Deus eterno, nosso Pai e Salvador amado. Nós estamos cansados de teorias psicológicas, barganhas de bênçãos ou teologias estéreis. Não aguentamos mais essa conexão tão fraca entre o nosso coração e o Senhor. Sabemos que Ele está presente, porque cremos nas Escrituras, mas a boa doutrina que ensinamos e cremos precisa nos levar a conhecê-lo mais profundamente na prática. Ou será que toda essa história de vida espiritual é só teoria religiosa? Porque se aquilo que a gente fala domingo após domingo, ou nos nossos encontros ao longo da semana, for apenas algo assim, tipo, meio poético, exclusivamente poético, se for algo apenas para massagear nossas emoções, se for apenas uma palavra de encorajamento, provavelmente existam outros lugares muito mais adequados para se encontrar isso. Os gurus da autoajuda são mestres em trazer palavras de encorajamento. Os psicólogos são capazes de nos esclarecer a respeito da nossa psique, dos nossos desvios. Mas o que nós queremos é mais do que isso, é buscar uma conexão mais próxima de Deus, aquilo que nós costumamos chamar no nosso jargão evangélico de comunhão com Deus, que a gente nem sabe o que significa. Você já percebeu que tantas coisas que a gente fala no nosso jeito de falar dos crentes, já perdeu até o conteúdo? Quando você diz assim, vou buscar a Deus, vou buscar mais a Deus, vou procurar mais comunhão com Deus. O que isso significa exatamente? Buscar comunhão com Deus. Tem certas expressões que vão perdendo o significado, que vão perdendo o seu sentido, e a gente vai se transformando em pessoas religiosas. Se transformando. Isso é ruim. Isso é ruim. Porque quando nós nos tornamos pessoas religiosas, hoje nós estamos aqui, amanhã estamos em outro lugar, e não compreendemos que a coisa mais importante da vida não é a religião, mas é exatamente a conexão com Deus. Por isso, nossa busca, nosso desejo de ajustar essa conexão, que é plenamente possível, e mais do que possível, é desejável. Nós lemos ainda há pouco uma história bíblica, a história de Zaqueu, muito conhecida da gente, que fala de uma pessoa que, se reconhecendo pecador, decidiu tornar isso público. Não sei se você percebeu, foi uma leitura breve, é uma história bem conhecida. Não sei se você percebeu que a atitude de Zaqueu, ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens entre os pobres, e se eu defraudei alguém, se eu trapacei, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Zaqueu estava falando era, a tua palavra, Senhor, mexeu tanto comigo, que eu não vou só dizer, puxa, que lindo. Eu não vou só ao templo todo dia, todo sábado, no caso dele, né? Não vou apenas dar as minhas ofertas lá no templo, como eu fazia.
Zaqueu era um homem reconhecido na sociedade. E na sociedade daquela época, de Jesus, uma das características principais para uma pessoa ser reconhecida, ser bem reconhecida, era ser uma pessoa religiosa, cumpridora dos seus deveres religiosos. E ele diz, olha, agora eu descobri uma coisa diferente. Eu descobri que não basta isso. Por isso o que o Senhor falou me mudou por dentro. Então eu vou ter atitudes diferentes, atitudes novas. Eu vou devolver aquilo que eu roubei. Eu roubei mesmo. Quando ele diz, eu vou devolver 4 vezes mais, ele está dizendo, eu sei que eu tenho que cumprir isso porque eu fiz o que não devia. Eu estava desenvolvendo essa prática que nós vamos partilhar hoje. Tomamos essa história de Zaqueu só como um exemplo bíblico. Nosso tema de hoje é a prática da confissão. A prática da confissão é tida pela Igreja Católica Apostólica Romana como um dos 7 sacramentos. Nós, como reformados, só reconhecemos 2 sacramentos. São 2 coisas que Jesus ordenou que nós fizéssemos sempre que nós nos encontrássemos em nome dele, que são o batismo e a ceia do Senhor. Um deles, então, vamos celebrar hoje. Mas a confissão, embora não seja um sacramento, é um exercício fundamental para o nosso fortalecimento da nossa vida como cristãos e como cristãs. Eu vou tentar fugir de um cacuete que nós temos, nós mesmos, vocês e eu, de dizer que é um exercício para a nossa vida espiritual. Porque quando a gente fala vida espiritual, a gente pensa logo naquela coisa etérea. Eu vou procurar falar para a nossa vida ou para a nossa vida como cristãos, ok? Porque a gente entende que aquilo que são presentes dados por Deus para nós, recursos realmente espirituais, eles são para serem colocados em prática no nosso dia a dia como pessoas, que pela graça de Deus somos pessoas cristãs. Então vamos sempre procurar falar isso. Se eu escorregar aqui, você pode me levantar a mão e falar, pastor, espiritual não, cristã, tá bom? Se eu escorregar, porque a gente tem esse hábito de usar certas expressões. Mas além dessa passagem de Zaqueu que nós lemos aqui no início, eu queria ter como ponto de partida 2 versículos bíblicos em lugares diferentes. Esses 2 versículos eu vou projetar aqui. Depois, mais à frente, nós vamos ler um pequeno texto bíblico de 3 versículos, aí então vamos abrir a Bíblia naquela ocasião. Mas primeiro eu queria trazer para vocês dois versículos bíblicos. Primeiro, Provérbios 28, 13. Você pode ler em voz alta comigo? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que esconde, aquele que mantém os seus erros, os seus pecados guardados, encobertos, esse não vai para frente. Sua vida será uma vida encrencada, será uma vida incompleta, nunca vai prosperar. Lembre-se, o conceito bíblico de prosperidade não tem como característica principal a prosperidade econômica, financeira, de bens. A prosperidade na concepção bíblica é muito mais intensa. É a alegria de viver com Deus, andar com Cristo e, como consequência, ter as suas necessidades supridas. Prosperidade é isso. Então, se a prosperidade, na nossa concepção, nasce de andar com Deus, então é esse o campo. É por isso que o sábio Salomão escreve dizendo que quem esconde, quem cobre as suas transgressões, não vai à frente. Aquele que peca, quem é que peca? Quem peca? Todos nós, é falado por você. Eu peco. Eu peco, é claro, todos nós, é verdade. É só uma brincadeira, né? Mas é que é importante, em vez de vamos socializar o que é bom e os defeitos a gente singulariza, tá bom? É melhor assim. Eu peco. Vai para todo mundo. Mas se eu encubro, se eu guardo, se eu acolho, se eu acaricio, se eu mantenho, se eu disfarço, se eu não ligo, se eu não trato dos meus pecados,
eu não vou à frente. Mas se eu os confesso e os abandono, encontro aquilo que a minha vida precisa: misericórdia. Promessa é que aquele que encobre não vai adiante, mas aquele que confessa recebe aquilo que é mais precioso da mão de Deus, que é o seu perdão, a sua misericórdia, o seu favor. Essa é a primeira passagem. Fala sobre não encobrirmos, mas fazemos o que com nossas transgressões, nossos pecados? Confessarmos. Mas há um outro versículo, no Salmo, muito conhecido nosso, que mostra um outro lado desta mesma moeda, e é em cima desses dois versículos que a gente vai fazer nossas reflexões hoje, que é o Salmo 19:12. Salmo 19:12, o que diz? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Você leu esse texto com menos convicção, hein? Você leu esse texto com menos convicção. Então, vamos ler com convicção? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É interessante quando Davi fala nesse salmo, ele diz: é difícil conseguir olhar para a gente e perceber em detalhes os nossos pecados. Por quê? Será que isto é por ignorância? Será que é por desconhecimento? Será que ele está falando que a gente tem dificuldade de discernir as próprias faltas porque elas são complexas de serem percebidas? Alguns tropeços a gente dá sem perceber mesmo, é verdade. Alguns erros a gente comete sem perceber, sem consciência, pela nossa própria inclinação natural para fazer o que não devemos. Mas eu tenho a impressão, inclusive pelo texto que nós vamos ler logo adiante, que a grande questão dessa dificuldade de perceber as próprias faltas não são, em sua maioria, porque a gente comete sem perceber, mas é muito mais porque a gente tem dificuldade em encarar. Nós nos protegemos, nós fugimos, nós nos escondemos, nós nos fechamos. Olhamos com facilidade para os defeitos dos outros e com facilidade para os defeitos dos outros e extrema dificuldade para os nossos. Dizem os psicólogos que muitos dos erros que vemos nos outros são projeções dos nossos próprios erros. Mas eu não sou psicólogo, não é por aí que nós vamos caminhar. Mas é uma grande verdade. É uma grande verdade, uma grande sacada que os psicólogos tiveram. A Bíblia até nos dá algumas dicas sobre isso. Mas nós vivemos num conflito entre a questão de lidar com os pecados adequadamente e a dificuldade de conhecer os nossos pecados e o conveniente, entre aspas, desconhecimento dos nossos erros. Aí, como a gente tem essa dificuldade e esse conflito de confessar ou dizer assim que a gente não consegue perceber, a gente chega e faz orações do tipo assim, né, galera? Tipo assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Dizer que você nunca orou assim, pelo menos nunca teve a forte tentação. Tira a multidão, coloca assim: perdoa todos os meus pecados, perdoa os meus pecados. Espera aí, que tipo de arrependimento é esse que não consegue dar nome a nenhum de pecado? Por que a gente tem essa tendência de, em vez de dizer: Senhor, me perdoe porque eu ofendi fulano de tal, me perdoe
porque naveguei naquele site da internet que não deveria ter navegado. Me perdoe porque eu fui pão duro. Preferi gastar o meu dinheiro no shopping do que dar para alguém que estava necessitado. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar isso? Porque, no fundo, nós não temos desconhecimento dos nossos pecados. Essa expressão de Davi não é falsa, não. Ele não diz que nós não conhecemos nenhum dos nossos pecados. Ele diz duas verdades. Ele diz que há pecados que nós realmente não percebemos. Mas ele fala que nós temos muita dificuldade em discernir as nossas próprias faltas. Por que eu digo que ele traz esse significado? Porque há uma outra passagem, talvez até mais conhecida do que essas, que nós lemos, em que ele fala com clareza. Então vamos ver o texto do Salmo 51, os 3 primeiros versículos. Salmo 51, versículos de 1 a 3. Eu leio o primeiro, você lê o segundo e todos nós lemos o terceiro. Salmo 51, de 1 a 3, Davi fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ah, aquele que perguntou, quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Tinha consciência de que a maioria dos pecados estavam claros na mente. Estavam claros na mente. A multidão aqui não é dos pecados que ele está pedindo perdão. Ele conta com a multidão das misericórdias de Deus. Ele diz, eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. É claro que ele cita aqui, se lembrando do pecado que cometeu no que diz respeito a toda aquela trama que ele fez para poder se casar com Batseba, mandando o marido de Batseba, Urias, um dos seus comandantes, para a frente de batalha, para que pudesse morrer na frente de batalha e ele tomar posse da agora viúva, né? Ela é viúva, não estou adulterando, é viúva. Né? O problema depois dela estar grávida. Então, irmãos, Davi tinha consciência. Esse incidente foi um despertar, talvez, de Davi para a sua humanidade, para os traços pecaminosos da sua vida, e eles ficaram mais evidentes para Davi. Nós fugimos de olhar para os nossos pecados. Nós evitamos, nós queremos nos sentir bem, nós queremos nos reconhecer como boas pessoas, mas todos nós, eu e você, somos pecadores, e acontece com a gente realmente o que Davi falou, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Por causa disso, a confissão é tão importante para nós. Não só porque a confissão fala de perdão, mas porque a confissão nos permite nos enxergarmos melhor. Uma das grandes funções da confissão dos nossos pecados é nós nos conhecermos melhor e sermos pessoas mais amadurecidas. Sermos pessoas mais coerentes. Sermos pessoas mais confiáveis. Sermos pessoas com quem as pessoas podem conviver melhor e serem abençoadas por nós. Sermos a melhor versão de nós mesmos. Não o nós mesmos antigos, mas os nós mesmos renovados por Jesus Cristo.
a confissão, ela ocupa lugar central. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, existe uma grande motivação para nós exercitarmos a confissão dos nossos erros. Muitas pessoas acham que Deus mandou o seu Filho Jesus porque Ele estava tão irado conosco que, por causa da sua ira, nós íamos nos perder. Então, por causa disso, para que a sua criação não fosse perdida, Ele mandou o seu Filho. Não, a ira de Deus é uma verdade, mas o que motivou essa ação de Deus não foi a sua vaidade e não querer que o seu plano fosse frustrado, mas a grande motivação para nós falarmos, encararmos os nossos erros, encararmos o nosso pecado, é o fantástico coração perdoador de Deus. O que motivou Deus a desenvolver todo aquele projeto de salvação, de redenção, mandando o seu Filho, foi por aquela razão maravilhosa que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Ele diz assim: vocês estavam mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na pior situação possível. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa da sua misericórdia, por causa do seu imenso amor, por causa do seu coração imensamente perdoador, Ele veio à nossa direção. E Jesus contou uma história que ilustra isso de uma forma belíssima. É uma história que se tornou famosa e foi pintada em diversos quadros. Talvez o quadro mais tradicional seja esse. Não sei se você está conseguindo ver direitinho. Vamos apagar essa fileira de luz para o pessoal poder ver melhor aqui. Você conhece esse quadro? Já viu esse quadro em algum lugar? É exatamente a história que Jesus contou do pastor que deixa as 99 ovelhas guardadinhas lá no curral, no aprisco, e vai em busca daquela ovelha que fugiu e passa a noite e vai atrás e busca, e busca, e busca. Esse é o retrato de Deus. Esse é o retrato do Evangelho de Jesus Cristo. O interesse que Deus tem nas pessoas que se afastaram dele. Digamos assim, o esforço que Deus faz, dando o melhor de si, para ir em busca de nós, pecadores e pecadoras. E aí então o apóstolo Paulo diz assim: ora, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, através da morte do seu Filho, muito mais agora, que já estamos reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Então, irmão, irmã, você que é cristão, você que é cristã, nós precisamos ter essa coragem, essa alegre coragem de abrirmos o nosso coração para encarar os nossos pecados em confissão de pecados. Podemos manter essa luzinha apagada que a passagem bíblica já foi lida. Então eu queria que a gente lembrasse, está no coração de Deus o desejo de perdoar e de amar. Eu e você precisamos nos lembrar que nós não temos que fazer Deus ficar disposto a nos perdoar. Preste muita atenção. Confissão de pecados não é algo que vai sensibilizar o coração de Deus. É muito importante nós lembrarmos que nada que a gente faça nesse mundo é capaz de mudar, mínimo que seja, o caráter e a natureza de Deus. Deus já é perfeito e completo em todo o seu ser. Então nada que a gente faça aqui mexe no coração de Deus. As músicas que a gente ouve aí, né?
parece que o que a gente faz aqui vai mudar a opinião de Deus. Cuidado com isso. Na verdade, o coração de Deus, as Escrituras nos falam isso, já está movido para isso. Nós não temos que convencer Deus a ficar disposto a nos perdoar. Na verdade, é Deus que está trabalhando na gente todos os dias para nos fazer dispostos a buscar o perdão dele. Olhe por esse lado, e olhando por esse lado, o seu coração vai ficar muito encorajado a buscar a Deus com mais profundidade. É Deus que está trabalhando em nós, nos convencendo a estarmos dispostos a buscar o seu perdão. Porque Deus é uma fonte inesgotável de amor, de perdão. Entre as suas perfeições está o perfeito amor e o perdão completo. Deus olha para nós na nossa imperfeição, na nossa perdição, e vem ao nosso encontro. Agora, então, qual é a grande função da confissão dos nossos pecados? Se nós não convencemos a Deus, qual é a grande função da confissão dos nossos pecados, irmãos? O reconhecimento sincero dos nossos pecados específicos e a confissão desses pecados tem um poder que às vezes a gente nem imagina que eles teriam, que a confissão teria. A confissão nos permite nos libertarmos de uma prisão que todos nós temos a tendência de criar para nós mesmos, que é a prisão da personagem. Prisão da personagem. Todo mundo que olha para você e para mim, todo mundo sabe que nós somos pecadores. Todo mundo sabe que nós pecamos, como diz o nosso catecismo, em palavra, em pensamento, em ação e por omissão, por deixarmos de fazer o que é certo. Todo mundo sabe disso. Mas nós, estranhamente, insistimos em criar uma personagem. Queremos que todo mundo olhe para a gente e assim, tá aí. Esse é um cara legal, né? Essa daí é uma excelente menina. Pessoa confiável. Nós criamos uma personagem, e isso se torna uma prisão para nós. Por que é uma prisão? Porque nós acabamos entrando num círculo vicioso terrível, que o mundo vive esse círculo vicioso, que é o círculo vicioso de saber os seus pecados, de reconhecer os seus pecados e não admitir, portanto, viver aquilo que não é. Viver no exterior aquilo que realmente não é. E por conta disso, acontece aquilo que você vê sempre: as extrapolações, as rebeldias, os gritos de liberdade, como os movimentos sociais, tipo o movimento hippie, as tribos que têm atitudes mais rebeldes. O que é isso, senão um grito contra essa prisão da personagem? E aí, qual é o remédio oposto? É assumir a realidade do pecado e viver o pecado. As pessoas dizem assim: eu não sou hipócrita. Essa sociedade é uma sociedade hipócrita, todo mundo bonitinho, engravatado, todo mundo, você olha, todo mundo perfeito, a igreja é cheia de hipócritas. Eu não vou ser hipócrita não. E aí vai para o outro extremo, vai viver o seu pecado, vai atualizar o seu pecado. A Bíblia diz: nem hipocrisia, nem impureza prática, nem falsidade e nem vida nas trevas. Verdade e confissão. É o meio, é a direção das Escrituras para mim e para você. Quando nós praticamos isso, nós experimentamos a liberdade dessa personagem falsa, hipócrita,
que nós vivemos na nossa vida cotidiana e tantas vezes transmitimos isso na nossa vida comunitária. Nós vamos encontrar libertação dessa prisão da personagem e nós vamos encontrar a graça de Deus e o poder para vencermos o pecado. Na graça de Cristo nós vamos encontrar o poder para vencer o pecado, para superar isso. Mas só quando nós admitimos a nossa necessidade. Só quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, os nossos tropeços. A Bíblia chama isso de confissão. Mas, até agora, são as explicações bíblicas. O que eu queria agora trazer para vocês é como tornar isso algo prático. Como viver isso na prática. Trago para vocês algumas sugestões, algumas orientações que brotam das Escrituras, algumas passagens que nós já lemos, já falaram um pouco sobre isso, mas há outras diversas passagens nas Escrituras que nos orientam. Não vamos ler, são tantas, são muitas mesmo. Mas compartilho com vocês dois campos, duas áreas em que nós podemos tornar isso muito prático. A primeira coisa que eu pergunto para você: a quem confessar os meus pecados? A quem devo confessar os meus pecados? Essa é uma pergunta para você responder em voz alta. A quem eu devo confessar os meus pecados? E é você. E você? A quem você deve confessar os seus pecados? Porque eu perguntei dos meus, né? Você está falando que é para eu confessar para Deus. E os seus? Ok. Há esse componente. Confissão a Deus. Vamos começar por aí. Então vamos chegar no segundo ponto. Tá certo? Sim, Mateus, é isso mesmo. A Deus e aos irmãos. Tá certo? Mas vamos chegar lá. Mas vamos ver, a gente tem que ver como fazer isso, não é? Saber o que não é difícil, a gente saber o que. O difícil é saber como. Fazer de uma forma salutar, de uma forma saudável. E tornar isso um hábito na nossa vida. Primeira coisa, duas sugestões para confessarmos a Deus. Como? Em que circunstância? Como é que se faz isso de uma forma profunda, séria, sincera, verdadeira, honesta? Não dá para fazer uma confissão verdadeira se antes não houver um autoexame. Não dá para se conhecer claramente, porque é difícil discernir as próprias faltas. Davi estava falando isso. É difícil. Na correria do dia a dia, a gente até percebe: fiz bobagem. Vida que segue. Próximo passo. Não é assim que acontece? Ou é só comigo? Não é? Fiz bobagem, mas vamos em frente. A Bíblia nos ensina a fazermos um autoexame. Olharmos para dentro de nós mesmos. Como se faz isso? Como se faz isso? Uma prática que nós já falamos no início dessa série, que fez parte do nosso primeiro desafio: oração, silêncio e reflexão. Por isso aqueles 10 minutinhos lá da primeira mensagem são tão importantes. Oração, silêncio. É isso mesmo. Peça ao Espírito Santo que mostre para você onde você tem errado. Peça. E se você pede para Ele te mostrar, o que você deve esperar? O quê? Que Ele lhe mostre. Por isso o silêncio e a reflexão. Ouça. É bem provável que você não ouça com seus ouvidos físicos. Mas não tenha dúvida de que algo na sua vida vai ser tocado pelo Espírito Santo. Não me pergunte como, irmão, irmã, porque eu não sou secretário do Espírito Santo. Mas algo vai acontecer. Eu creio nisso. A Bíblia diz que Deus se comunica conosco. A Bíblia diz que Deus está vivo. A Bíblia diz, e também o cinema diz, que Deus não está morto. Não, o cinema diz isso. Vocês já assistiram o filme? Muitos de vocês.
Ele está vivo, então ele fala. Como é que Deus vai lhe falar? Não sei, Deus é vivo, Deus é um ser independente de mim. Ele vai, de alguma maneira, apontar para você. Se você sinceramente quer ouvi-lo, se você sinceramente quer conhecer, quer discernir as próprias faltas, para confessar, peça. Peça e se prepare para ouvir. Por isso, silêncio, reflexão, um olhar sincero para você mesmo, para você mesma. Esse é o primeiro passo. E uma vez que o Espírito do Senhor vai falar para você, pode ser que ele lhe mostre um pecado que você nem imaginava que fosse pecado, ou algo que para você é um pecado e para mim pode não ser. Já lhe contei a história do meu pecado pessoal, particular, quase individual. Já contei isso aqui algumas vezes. Na minha adolescência, ler história em quadrinho virou pecado para mim. Quantos pecadores nesse pecado estão aqui hoje presentes? Não, mas no meu caso é porque eu estava viciado em história em quadrinho, não é? Ler história em quadrinho não é pecado, mas estava assumindo um lugar para mim, estava me atrapalhando das coisas fundamentais da vida. Hoje eu leio história em quadrinho, mas na medida certa, não é? Então pode ser que o Espírito Santo lhe mostre alguma coisa que você não esperava. Tenha o coração dócil, tenha a alma maleável. E uma vez que o Espírito Santo lhe mostre isso, encare isso com saúde, com tranquilidade. Não existe um limite para isso, viu, gente? Existe um limite para o autoexame. Não precisa ser uma coisa doentia, não. Mas confie que o Espírito Santo vai lhe mostrar o que estiver errado na sua vida. Uma vez, tendo essa convicção, aí então vem o segundo passo, que é a confissão. E confissão tem um aspecto muito importante, que são duas palavras que precisam andar juntas na nosso vocabulário, que são arrependimento e concordância. Quando o Espírito Santo lhe mostrar pelas Escrituras, pela palavra de alguém, por uma percepção interior, aquilo que você reconhece que realmente tem atrapalhado, entravado a sua vida, não contra-argumente com ele. Não contra-argumente. Analise, por isso não há necessidade de reflexão. Analise como isso tem lhe atrapalhado, como isso tem impedido o teu crescimento na fé, o crescimento da tua vida cristã. E concorde. Sempre gosto de dizer, sempre gosto de lembrar que um dos versículos bíblicos mais clássicos sobre confissão tem um significado muito interessante, que é 1 João 1,9. Você conhece esse versículo de cor? Não vou projetar, não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, eu gosto tanto dessa palavra, confessarmos os nossos pecados, em grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento. É bonita essa palavra, é interessantíssima essa palavra, confessar, porque a palavra confessar, em grego é homologel. Pessoal que estuda genética, né? Homólogo, a palavra homólogo, que quer dizer apenas falar a mesma coisa. Homo igual, logel, logos, logia, falar. Palavra, a mesma palavra. Então, confessar, no sentido bíblico, é você concordar. Falar a mesma coisa, concordar. Em vez de brigarmos com o Espírito Santo, resistirmos ao Espírito Santo, concordar. Com o coração arrependido. Isso é confissão. Isso é confissão. Então, esse é o primeiro aspecto. Coloque isso como passos para a sua vida pessoal. Agora, como nos antecipou, nos spoileou Mateus ali, não é? Tem um spoiler legal, mas não faz mal, podem fazer spoiler à vontade. Eu pergunto, não é? Eu pergunto, pode falar. O segundo aspecto é o aspecto que nós fugimos, que é
a confissão a alguém. Nós fugimos isso exatamente porque a Igreja Católica Apostólica Romana transformou isso num sacramento. Que a pessoa vai para o confessionário e diz: Padre, me perdoe porque eu pequei. Não é assim a frase inicial? Quem já foi católico, provavelmente já tenha falado isso. Senão não pode comungar. Pode comungar. Embora isso tenha se tornado uma coisa mecânica na história da igreja, e aí vou falar na Igreja Católica Apostólica Romana, na história da igreja, nós, por ter se tornado uma coisa automática e mal aplicada, nós excluímos da Bíblia. Nós excluímos da Bíblia. Ou a sua Bíblia não tem Tiago 5,16? Pensai as vossas faltas e orai uns pelos outros para ser descurado. Nos parece, observando com atenção essa passagem, que desde sempre o cristianismo reconheceu que há enfermidades, até mesmo físicas, talvez aquilo que hoje a medicina mais moderna chama de doenças psicossomáticas, que nascem de pecado retido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando fala, capítulo 11, sobre a ceia do Senhor, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, faça o autoexame. E aí coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. É por isso que entre vocês há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A gente espiritualiza essa passagem, né? Diz que é fraco, doente, espiritualmente. Peraí, fraco e doente, se fosse espiritualmente, seriam sinônimos. Fraqueza e doença são duas expressões sinônimas para uma situação espiritual de debilidade, de instabilidade. Mas não, o apóstolo Paulo não está falando de coisas espirituais apenas, não. Esse é o ensino da palavra de Deus, que muitas enfermidades, não são todas, hein? Não vamos também cair no extremo errado, mas há enfermidades que estão em nós porque abrigamos o pecado, e vivemos segurando-se dentro de nós. Nós achamos a confissão para o outro irmão uma disciplina muito difícil, uma coisa muito difícil, de certa forma, porque nós vemos a comunidade dos crentes como uma comunidade, um lugar, uma comunhão de santos, antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Nós olhamos para a nossa igreja, olhamos para a nossa família da fé, e às vezes a gente chega a sentir que os outros estão na nossa frente, que todo mundo progrediu na vida espiritual e eu estou sozinho lutando com meus tropeços, lutando com os meus pecados. A gente tem essa grande dificuldade de confessar os nossos erros uns aos outros, porque nós achamos que somos os únicos que não estão no caminho, na estrada da santidade. Eu acho, né? É uma coisa assim. Aí nós criamos aquela personagem. Mas se a gente percebe que o povo de Deus é, antes de mais nada, uma comunhão de pecadores, nós estamos livres para ouvirmos o chamado do amor incondicional de Deus, para sermos nós mesmos diante dele e reconhecermos que nós somos imperfeitos, que eu sou um imperfeito entre pessoas imperfeitas, que eu sou um pecador entre pecadores, que eu sou uma pessoa que tropeça no meio de pessoas que tropeçam também. E nós encontramos a liberdade de confessar a nossa necessidade
diante dos irmãos e das irmãs. Vocês querem ver uma coisa que a igreja tem uma extrema dificuldade de encarar? Os defeitos dos seus pastores. E você quer ver uma coisa que pastor tem uma extrema dificuldade de encarar? Expor os seus defeitos para a igreja. Então, fique tranquilos, viu? Somos pecadores mesmo, né, gente? Somos mesmo. Temos extrema dificuldade. O medo, o orgulho, a vaidade, grudam na gente. Mas nós somos pecadores juntos. Nós somos pecadores andando juntos, procurando profundamente a transformação das nossas vidas. Uma das expressões mais belas a respeito de evangelização, do que é evangelização, não me lembro quem foi que falou, eu sou péssimo para lembrar, eu lembro da citação, que não está escrito aqui, mas me lembrei da citação, mas os irmãos que leem com frequência e gravam as citações podem até me ajudar nisso. Não sei se foi Lutero que falou isso, ele disse assim, que evangelizar é um mendigo dizendo para outro mendigo onde ambos podem encontrar pão. Foi Lutero mesmo, foi? Evangelizar é um mendigo, olha só, gente, dizendo para outro mendigo onde encontrar pão. Não é que a primeira pessoa seja o portador, o dono do banquete. Não é isso. É um mendigo que encontrou antes do outro. Então corre e fala para o outro, que ainda não achou. Isso é evangelizar. Todos nós somos mendigos. Todos nós, na expressão do escritor Brennan Manning, somos maltrapilhos. Somos maltrapilhos. Mas que pela graça do Senhor receberam uma roupa nova. Por isso, a gente foge tanto dessa confissão a alguém, porque nós não conseguimos nos ver como uma comunidade, antes de mais nada, de pecadores. Nós esquecemos o nosso passado, nós esquecemos de onde viemos, e nós esquecemos da nossa fragilidade. E aí escondemos as coisas conosco. Aquilo que poderia ser curado na nossa vida, através da partilha das nossas fraquezas, fica escondida dentro de nós. Por isso, também 2 passos para, na prática, desenvolvermos de uma forma saudável a confissão a alguém. Esse alguém pode ser um pastor, um presbítero, mas você vai ver que há outras possibilidades. Mas a primeira coisa, qual é a primeira coisa que devemos fazer antes de confessarmos os nossos tropeços, as nossas lutas a alguém? Qual é a primeira coisa? Como? Tem algo a fazer antes. E nós já falamos. Autoexame. Temos que ser claros conosco para podermos compartilhar com consistência. Temos que nos conhecer para dividir com alguém. E aí sim, o segundo passo é partilhar com alguém, mas não é qualquer pessoa. Não é apenas o fato de ser amigo que credencia uma pessoa a ouvir a nossa confissão de pecados. Há pessoas que não estão capacitadas a ouvir uma confissão. Quem não sabe guardar segredo, não está qualificado para isso. Existem pessoas que até são pessoas confiáveis, mas se escandalizariam com o meu pecado. Uma pessoa que não tem a capacidade de me ouvir é mais ou menos a pessoa que não gosta de lidar com doença e vai fazer visita no hospital, né? Vai fazer capelania hospitalar. Não gosta de ver sangue, não gosta de, ter dificuldade de ver o sofrimento alheio e resolve fazer visita hospitalar. Não pode. A
Mas a credencial inicial não é ser apenas amigo, mas tem que ser uma pessoa madura, capaz, que saiba ouvir. Pastores e presbíteros devem ter essa qualificação. Precisam ter essa qualificação, porque precisam ser aptos a aconselhar. Mas outras pessoas também, leais a Cristo, comprometidas com o Evangelho, gente equilibrada, sensata, madura, com coração amoroso, firme nas Escrituras, podem ser aquelas pessoas que vão nos escutar. Talvez não sejam nem tão chegadas a você. Talvez não seja nem uma pessoa tão próxima a você. Mas uma pessoa que você reconhece como uma pessoa digna, leal e capaz para te ouvir. A prática da confissão não é uma prática comum entre nós. Mas ela é essencial para a nossa caminhada como igreja. Porque tanto eu como você guardamos e abrigamos no nosso coração pecados, falhas, deficiências, fraquezas, que não atrapalham só a mim, que não atrapalham só a você, mas atrapalham a comunidade. É importante podermos nos ouvir. Temos o coração aberto para acolher o irmão, a irmã, com ouvidos de Cristo. Por isso a gente tem que vencer o medo, confiar na graça do Senhor, porque isso é orientação das Escrituras para nós. Cremos ou não cremos que a Bíblia, toda ela, é palavra de Deus e regra infalível para a nossa fé e para a nossa prática. Cremos ou não cremos? Sim ou não? Se você crê, então vamos praticar isso. Por isso, para você, desafio para essa semana. O desafio desta semana tem duas etapas. Duas etapas para acrescentar aos anteriores. Primeira parte. Naqueles 15 minutos, eu pedi 10, o pastor Ivo incluiu mais 5 minutos domingo passado, para refletirmos sobre o nosso tempo, a maneira como estamos usando o nosso tempo. Mas nesses 15 minutos que você tem usado todo dia, a sós com Deus, separe 5 para oração, 5 para silêncio e reflexão. Lembra da primeira parte da confissão ao Senhor? E te sugiro para incluir uma coisa que a gente não está acostumado a fazer: 5 minutos para fazer um diário de confissão. Um diário de confissão. O que é isso? É você registrar por escrito o que o Espírito Santo te falou nesses 5 minutos de silêncio e reflexão, depois de você ter orado pedindo a Ele que te abrisse os olhos e que te desse a percepção. Escrever mesmo. Só, a princípio, só para você. Escrever. Guarde as 7 chaves, hein? Guarde as 7 chaves. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Confesso para você que não faço com frequência, não. Mas já fiz algumas vezes na minha vida. Eu escrevo e me vejo no papel. Ah, esse é você? Cruz credo. Cruz credo. Como diz o ditado popular, mas aqui não tem a expressão, o sentido da expressão popular, só Jesus na causa, né? É verdade, só Jesus na causa. Então escreva, guarde com você, num lugar muito bem guardado. Depois guarde um papelzinho no seu bolso, né? No seu bolso. Depois pergunta, por que pijama tem bolso? Guarda até na hora de dormir, porque é só para você, não é? É só para você. Mas o segundo passo é um segundo meio passo, vamos dizer assim. Durante essa semana, pense em alguém que pode lhe ouvir e que pode orar com você a respeito desses pecados e das suas lutas pessoais. Pense em alguém. Pense em alguém.
que te ouça sem medo, que te ouça com sabedoria, que possa te trazer uma palavra de santo puxão de orelha, se for o caso, de encorajamento ou de orientação, ou que apenas possa te ouvir e orar com você, por você. Pense em alguém em quem você confia o bastante para falar do lado negro da sua alma. Pense em alguém. Nesta semana é só para pensar bastante, porque não existe não existem muitas pessoas. Você não deve encontrar muitas pessoas, mas pense e repense e leve diante do Senhor e pergunte: Senhor, é fulano, é fulana, é isso mesmo. Pense, reflita. É importante termos alguém que nos abençoe ouvindo os nossos pecados, as nossas fraquezas. E aí eu quero fazer uma revelação para você. Diz que não tem revelação na igreja presbiteriana? Tem sim. Eu não vou revelar nada que está acontecendo aqui não é? Não é revelamento. Revelação, eu vou dizer para vocês uma coisa que está acontecendo em segredo desde essa semana. Pastores que têm pensado essa série estão jejuando e orando pelas nossas igrejas. Nós estamos jejuando e orando pelas igrejas. E nós entendemos aquilo que foi cantado aqui, né? Estamos um sopro especial do Espírito sobre nós. A ideia dessa série foi exatamente nos fazer colocar em prática aquilo que a gente fala em teoria, na nossa bela e maravilhosa teologia reformada. Mas trazer para a vida prática e viver o Evangelho de forma mais consistente, para que sejamos igrejas mais fortes, mais alicerçadas no Evangelho de Jesus. Se você quiser se unir a gente em jejum e oração, jejum é uma prática espiritual que a gente não vai explorar aqui. Haverá outra oportunidade. Mas se você quiser fazer um jejum, o jejum pode ser... O espírito do jejum é você se privar de algo que seja importante para usar aquele tempo para investir em oração e se entregar ao Senhor. Jejum não é greve de fome, viu? Não é greve de fome. Mas é uma substituição de algo que é importante. Pode ser comida, pode ser algo que você gosta. Tem gente que internet é mais do que comida, né? Mais importante do que comida. Pode ser jejum de internet, jejum de televisão, jejum de jogar futebol, jejum de história em quadrinho, não é? Isso, jejum de novela. Então, para orarmos por nós, estamos orando pelo povo de Deus, queridos e queridas. Estamos nos entregando ao Senhor, buscando a face do Senhor em oração. E vamos começar essa oração nesse momento. A confissão dos nossos pecados. Exercitar a confissão nesse instante em que nós nos preparamos para cear juntos. Vamos tomar alguns minutos. Não serão 15 minutos. Serão breves instantes da nossa oração pessoal. Coloque seu coração, abra sua alma com o Senhor. Se ao longo dessa mensagem o Espírito Santo já te falou de algum pecado na sua vida, lembre-se do que diz Provérbios: quem cobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então vamos dobrar os nossos joelhos. Se você pudesse ajoelhar, quero te convidar a fazer isso. Vamos falar com o nosso Pai, confessando os nossos pecados a Ele.